Hoje eu quero falar com você sobre algo que provavelmente ninguém te falou ainda. Sobre 7 coisas que você conta para as pessoas e isso está arruinando a sua vida, está silenciosamente destruindo a sua prosperidade, os seus projetos, os seus sonhos, os seus relacionamentos. Eu não estou falando aqui de pecados comuns, eu estou falando de hábitos que parecem no primeiro momento inofensivos, mas que funcionam na verdade como um veneno e lentamente vão matando as coisas que você estima na sua vida. E a própria Bíblia já nos alertava sobre isso há milhares de anos. Se você pegar Provérbios de Salomão, no seu capítulo 18, versículo 21, lá diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Preste atenção nesses 7 pontos. O primeiro é contar seus planos e objetivos antes da hora. Você já reparou naquele conhecido ou naquela pessoa que há anos fala que vai abrir um negócio próprio, mas nunca abre? Toda festa de família é a mesma lenga-lenga, é a mesma história. O plano já mudou 1000 vezes. Por causa de quê? De opiniões diferentes. Isso acontece porque quando nós falamos demais sobre o que ainda está em processo de construção, a energia ela acaba se dispersando. É como um fogo que está nascendo, mas cada palavra que vem sobre esse fogo é como uma gota de água que vai o apagando aos poucos, as labaredas vão deixando de existir. Quando você anuncia o que vai fazer, antes de fazer, o seu cérebro ele recebe uma espécie de satisfação antecipada, como se já tivesse sido realizado. E aí a motivação ela para de agir, ela começa a diminuir. Provérbios 13:3 é que diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre os seus lábios causa-lhe a própria ruína. Ponto número 2. Falar dos seus relacionamentos para as outras pessoas. Isso é muito tóxico. Muito mesmo. Não fale de bem, não fale de mal. O seu relacionamento é um espaço sagrado e ele precisa ser tratado como tal. Quando você fala bem demais, você desperta a inveja nas pessoas. Quando você fala mal, você revive o problema. Você reforça a parte negativa da sua própria mente. E as pessoas, elas esquecem do que você disse de bom às vezes, mas do que você diz de ruim, elas não esquecem. Daqui a alguns meses, quando você estiver totalmente em paz com seu parceiro ou parceira, as pessoas vão olhar para vocês como um casal de impostores, porque na mente dela vocês estão em crise. O que acontece entre vocês, entre essas duas pessoas, é preciso ficar entre os dois. A intimidade de um casal é como fogo sagrado. Ele precisa arder, mas dentro de casa, dentro das 4 paredes. Expor esse fogo ao vento, é lógico que ele vai se apagar, ele vai se dissipar. De novo, Provérbios: o coração que entende guarda a sua boca, e os lábios sábios o afastam da ruína. Terceiro ponto para a gente conversar: revelar o quanto você ganha. Não existe cenário bom para você fazer isso. Se você diz que está quebrado, as oportunidades vão fugir de você. As pessoas bem-sucedidas, elas naturalmente elas se afastam ou elas evitam se associar com quem está quebrado. E se você diz que está ganhando muito bem, emergências vão surgir do nada. Você já deve ter visto isso. Talvez já tenha acontecido na sua vida. As conquistas, elas começam a ser questionadas. Pior ainda, quando você fala que está sem dinheiro, você não está apenas descrevendo uma situação. Você está declarando uma identidade. Quando você diz que está sem dinheiro, você está declarando a sua identidade. Você está dizendo
para o seu próprio subconsciente que você é alguém limitado. E o que é que o subconsciente faz? Como você já deve ter aprendido por aí, ele vai obedecer. Então, trabalhe em silêncio. Organize suas finanças. Deixe que a transformação, que o resultado fale por si só. Outro Provérbios. Não te gabares do dia de amanhã, pois não sabeis o que o dia seguinte te trará. Provérbios 27, 1. Quarto ponto para a gente conversar. Cada um desses pontos que eu estou falando é muito importante. Transformar seus problemas em conversas. Eu vou repetir. Esteja muito atento. Não transforme os seus problemas em conversas. Existe uma diferença enorme, pessoal, entre buscar a ajuda de um profissional e virar um contador de problemas no seu espaço, no seu grupo, na sua família. Cada vez que você conta seus problemas, você está, na verdade, os revivendo. É como assistir o mesmo filme de terror repetidamente. O medo, ele só vai se intensificar. Então evite isso. E tem um detalhe ainda que poucos percebem. Algumas pessoas, secretamente, elas se alimentam dos seus próprios problemas. Elas sentem um certo alívio. E você, sem perceber, começa a ser evitado. Pessoas que falam demais dos seus problemas, elas tendem a ser evitadas pelas outras. Pessoas demasiadamente negativas tendem a ser evitadas pelas pessoas que têm uma autoestima mais elevada. E essas pessoas, elas não fazem isso porque elas são arrogantes. Fazem isso até de forma natural, sem nem perceber às vezes. Por que você não acha chato quando tem alguém que só deságua os seus problemas sobre você? O silêncio sobre os seus problemas é poder. O silêncio sobre os seus problemas é poder. Ele te dá espaço para refletir e encontrar a solução. Quando você silencia, você tem espaço para refletir e encontrar a solução. E quando você aparece com a superação, aí sim, isso inspira as outras pessoas. Veja isso, ó. Lança sobre o Senhor o teu fardo e ele te sustentará. Isso está na Bíblia, lá no livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 22. Quinto ponto, que é para você estar atento. Divulgar suas conquistas antes do tempo. O ser humano, ele tem um impulso meio que natural de compartilhar a vitória assim que ela acontece. Aconteceu, quer mostrar para as pessoas. Mas quando você faz isso, você abre espaço para interferência externa, inveja, dúvida, energia negativa. Mesmo de forma inconsciente, isso pode ocorrer com você. Além disso, o seu próprio cérebro, ele relaxa ao receber a validação dos outros. A dopamina da aprovação, ela antecipa o prazer da vitória. A dopamina da aprovação antecipa o prazer da vitória. E a motivação, ela passa a diminuir. Celebre internamente. Agradeça a Deus e mantenha o foco na continuidade. Olha só esse versículo bíblico, preste atenção nisso aqui, ó. Quando você der esmola, não saiba a sua mão esquerda o que a direita está fazendo. O que uma mão faz, a outra não precisa tomar conhecimento. A Bíblia é cheia de alegorias, não interprete de uma forma literal. É claro que você pode pensar também no fato da esmola. Quando você dá esmola, você não tem que propagar o ato feito para as pessoas. Isso não é generosidade, isso é vaidade. Da mesma forma, os seus propósitos, quando eles começarem a se realizar, não divulgue, não propague. Não há necessidade do outro saber. Deixe que as pessoas saibam apenas pelos resultados que irão aparecer. Os frutos mais doces crescem em silêncio, antes de aparecerem. Vamos ao sexto aqui, ao sexto ponto. Esse aqui, cara, muitas pessoas cometem esse erro, cara. Isso pode estar arruinando a sua vida silenciosamente, sem você saber.
muitas pessoas cometem esse erro, que é falar mal dos outros. Isso pode parecer inofensivo no primeiro momento. Um comentário aqui, uma crítica ali, mas toda vez que você direciona a sua atenção para os defeitos e erros de alguém, você desvia o foco da sua própria evolução. E existe um aspecto de atração muito forte nesse sentido. Quando você rotula o outro de incompetente, de mentiroso, de ingrato, você está reforçando para a sua própria mente que esses padrões existem no mundo. E você vai começar a atrair isso para a sua vida. Você vai começar a atrair mais disso para si mesmo. Quando alguém cai, você tem duas opções, apenas duas: apontar o dedo ou estender a mão. Quando alguém cai, você tem duas opções: apontar o dedo e debochar, ou estender a sua mão e erguer essa pessoa. Quando alguém sobe, você tem duas opções: atacar a pessoa que subiu, que se alavancou, ou aprender com ela. Só uma das opções te aproxima da prosperidade. Veja o que diz esse capítulo da Bíblia, para a gente contextualizar isso aqui. Não critiqueis, para não seres criticados. Não julgueis, para que não sejais julgados. O Pai te julgará na mesma medida que você julga o seu irmão, com o mesmo peso que você julga seu irmão. Você vai encontrar isso no livro de Mateus 7, se eu não estiver enganado, é Mateus 7:1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Agora nós vamos ao sétimo e último ponto. Trair a confiança de quem te contou um segredo. Parece algo básico, né? Mas as pessoas fazem isso com mais frequência do que você imagina. Será que você fez? Às vezes você recebe um segredo, né? E na hora que a pessoa se afasta, você chega para outro amigo e diz: vou te contar algo, mas tu não disse para ninguém não, que a pessoa me pediu para não contar para ninguém. Trair a confiança de quem te contou um segredo. Isso mata a sua prosperidade em muitos aspectos. Quando alguém te conta algo em segredo, essa pessoa está oferecendo algo muito precioso a você. A própria vulnerabilidade dela. Se você observar, a maioria dos segredos que alguém conta para outro, esconde um ponto fraco, uma falha, uma vulnerabilidade da pessoa. E trair isso é programar a sua própria realidade como alguém que não merece confiança, como alguém que não merece receber grandes responsabilidades. Prosperidade também é confiança. Confiança espiritual, financeira, confiança nos relacionamentos. Se você não sabe guardar o que é pequeno, como vai receber confiança sobre algo grandioso? Mesmo que ninguém descubra o que você espalhou aquele segredo, a sua energia, ela denuncia isso. Quem fala o que não deve, vive num estado constante de vigilância e ansiedade. Quem fala o que não deve, vive num estado constante de vigilância e ansiedade. Veja o que diz a Bíblia. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 10:9. Eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, reveja, porque tem lições preciosas aqui. Eu espero que você pare e reflita sobre a sua própria vida. Eu vou dizer o que eu costumo dizer: a Bíblia, ela não é para você ler e olhar para os outros. A Bíblia é para você ler e olhar para você. Esses 7 venenos que a gente comentou aqui, que são verdadeiros venenos de prosperidade, nos mais diferentes aspectos, né? Porque prosperidades, ela se espalha em diferentes segmentos da vida, né? Esses venenos, eles parecem pequenos no dia a dia, mas juntos eles formam um padrão que bloqueia o fluxo de riqueza, o fluxo de abundância, o fluxo de amor para a sua vida. A Bíblia já dizia:
A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é teologia, pessoal. Isso é prática. Guarde seus planos, proteja seu relacionamento, não verbalize sua escassez ou seus problemas, não seja um contador de problemas. Celebre em silêncio as suas vitórias. Observe sem julgar as pessoas e guarde os segredos que te foram confiados. Lembre-se que os segredos eles não foram contados, eles foram confiados a você. Se esse conteúdo faz sentido para você, se de alguma forma ele te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, a deixar teu like, a deixar teu comentário. A gente tem muito mais para conversar pela frente. Valeu!